Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos. Dicas de última hora para a prova da OAB, Direito Ambiental. Eu sou o professor Leandro Eustáquio e nós vamos gabaritar as duas possíveis questões de Direito Ambiental do próximo exame. Vejam só, você precisa de 40 questões. Estava fazendo a prova, as questões de direito ambiental que você acertará serão a 39ª e a 40ª. Meu caro, minha cara, meu amigo, minha amiga. Via de regra, as duas questões de direito ambiental na prova da OAB são cobradas dessa forma. Uma questão sobre o que diz a Constituição a respeito de direito ambiental e a outra questão cobra o que diz a respeito sobre o direito ambiental a legislação infraconstitucional. Se for uma prova fácil, igual foi o último exame do OAB, essas duas questões versarão apenas sobre aquilo que diz a Constituição a respeito do direito ambiental. E olha, na última prova de direito ambiental, na última prova da OAB, não foram duas questões apenas de direito ambiental, foram as três. E três sobre a parte daquilo que cobre a Constituição a respeito de meio ambiente. Agora, se for a prova difícil, e na verdade difícil nada tem, nós vamos ter condições também, com essas dicas de última hora, de acertar as questões. Então vamos lá, acompanhem comigo. Primeira das duas questões versa sobre o direito ambiental na Constituição de 88. Você tem que estudar obrigatoriamente uma dupla de artigos. São eles os artigos 23 e o artigo 24. Ambos, obviamente, a gente já disse e repete, da Constituição de 88. Há três diferenças básicas entre esses dois artigos. Lembre-se, uma das questões da última prova cobrou disso, inclusive. Então, presta atenção também, porque isso foi cobrado recentemente. A primeira das três diferenças está no caput dos dois artigos. Eu chamo carinhosamente o artigo 24 de artigo deu. Olha só, eu estou mostrando para você, usando o macete, a primeira diferença entre esses dois dispositivos. Por que o artigo 24 é o artigo deu? Porque no caput do artigo 24, confira aí você que tem a Constituição em mãos, aparece de forma expressa três entes federados apenas: a União, os Estados e o Distrito Federal. Não aparece de forma expressa no caput do artigo 24 um só ente federado, que é o município. Por que o 24º artigo é diferente do 23 do seu caput? Porque se o 24 é o artigo deu, o artigo 23 eu chamo carinhosamente de artigo me deu. No caput do artigo 23, quem já percebeu, aqui em destaque, em letras pretas, dentro do quadrado, além de União, Estados, Distrito Federal, no caput do 23º artigo da Constituição, também aparece o ente federado, a unidade federada, o município. Cuidado com questões, corta para mim, meu diretor Saulo, que o examinador poderia inventar dessa forma. Segundo o artigo 24 da Constituição de 88, o município tem competência para fazer alguma coisa? Não. Inclusive, isso foi cobrado em 2011, em um dos exames da OAB. Tão somente com base no 24º artigo, o município não faz nada. Então, essa é a atenção em função dessa primeira diferença. O diretor volta a nos mostrar que a gente tem que ficar atento. Segunda diferença entre esses dois dispositivos. A competência do 24º artigo, do artigo 24, é uma competência legislativa. Está no caput do artigo 24.
O verbo é o verbo legislar. Compete à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre alguma coisa. O assunto meio ambiente aparece aí no inciso 6. Já a competência estabelecida pelo artigo 23, onde artigo 23 aparece em todos os entes federados, é uma competência que serve para várias formas, é uma competência administrativa. O único verbo que não aparece, por isso aqui o sinal de menos, aqui é um sinal de menos, significando não tem. O único verbo que não aparece no artigo 23 é justamente o verbo que aparece no artigo 24. Que verbo que é esse? É o verbo legislar. As questões sobre competência são assim. O examinador, se ele quer te pegar, ele vai misturar aqui o artigo 23 dizendo assim, questão número 2. Compete à União, Estados, Distrito Federal e municípios legislar sobre meio ambiente. Falso. Se aparecem os 4 entes federados e cita-se o artigo 23, a competência não é o quê? Para legislar. Ela é para proteger, serve para outros verbos, menos o verbo legislar. Vamos à terceira diferença, meu amigo e minha amiga. A competência estabelecida no artigo 23 para 4 entes federados, que não é uma competência legislativa, é uma competência dos 4 entes federados, competência comum aos 4 entes federados. Já a competência do 24º artigo é uma competência concorrente. Legislativa, estabelecida só para Distrito Federal, Estados e União. Essas são as 3 características que diferenciam um artigo do outro. E atenção, isso não serve só, acompanhe-me aqui, diretor, para o assunto meio ambiente. Aproveita também e acerte uma questão sobre direito tributário, porque a disciplina que aparece no inciso 1, entre outras, é esta. Direito tributário. Diz o artigo 24 da Constituição, compete à União, Estado e Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre o quê? Direito tributário. Se aparecer na tua prova, compete à União, Estados, DF, legislar de forma comum, está errado. O examinador está misturando características de um artigo, falando que são características do outro, e não são. Professor, mas o município legisla sobre meio ambiente? Sim, legisla. Mas não apenas com base no artigo 24, corta para mim, diretor. Cai na prova assim. Segundo a Constituição de 88, compete ao município legislar sobre meio ambiente? Aí sim. Segundo o artigo 24, compete ao município legislar sobre meio ambiente? Não. Artigo 24 é o artigo deu, roda, jequiti, não tem letra M no artigo 24. Agora, se o legislador, melhor, o examinador perguntar, a Constituição permite ao município legislar sobre meio ambiente? Sim, porque ele não citou um artigo em específico. Leandro, você tira essa informação de qual artigo da Constituição? Você tira isso do seu sovaco? Não. Eu tiro essa informação que atribui ao município a competência para legislar sobre meio ambiente, do artigo 30, inciso 1, artigo 30 da Constituição, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, compete ao município suplementar a legislação federal ou estadual no que lhe coubesse. O nosso diretor Tiago vai nos mostrar uns slides que mostram 1/3 da Constituição destacada aqui na tela. Por favor, diretor Tiago, coloque aí. Vejam só, esse é o 23º artigo, é o artigo 23. Olha lá em negrito. Uma das características do artigo 23 é uma competência comum. Aparece assim na prova. Segundo o artigo 23, a competência estabelecida é concorrente. Falso.
E a competência do artigo 23, olha só, em itálico e sublinhado, é dos 4 entes federados: União, Estados e Distrito Federal, também os municípios. Vejam vocês, vimos 2 características, falta a terceira. Olha o verbo que aparece, pode ainda continuar, diretor, aí no slide. Olha o verbo que aparece no inciso 3, é o verbo proteger. Olha o verbo que aparece no inciso 7, o verbo preservar. O único verbo que não aparece no artigo 23 é o verbo legislar. E o próximo slide mostra para a gente o artigo 24, aquele da duplinha, artigos 23, vejam só, o próximo slide e os seus destaques. Depois desse, diretor Tiago, isso, muito obrigado. Olha o artigo 24, o artigo deu, União, Estados e o Distrito Federal. O 23 é o me deu, o 24 é deu. Qual é o verbo que aparece aí no caput do 24? Legislar. É o único verbo que não aparece no 23. E a competência legislativa é o quê? Concorrente. Vejam só, tão somente com base no 24, o município não tem competência legislativa sobre nenhum assunto. Mas o diretor Tiago vai nos mostrar o próximo slide, que é o artigo 30, exatamente o slide que mostra as competências do município. O inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. E o inciso 2, cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber. Portanto, mais uma vez, corta para mim, meu diretor Saulo, quero imagens minhas. Se a pergunta não citar um artigo em específico e afirmar a assertiva, compete ao município, segundo a Constituição, cabe ao município legislar sobre o meio ambiente, a resposta é verdadeira. Tão somente no artigo 24, errado. Meus caros, minha amiga, meu amigo, vamos agora a outro dispositivo constitucional sempre muito cobrado em provas da OAB, que é o artigo 225, mais importante sobre o meio ambiente na Constituição. E aí eu quero dizer para você uma coisa. O artigo 225 tem alguns parágrafos. E o parágrafo primeiro, ele fala assim: incumbe ao poder público. Isso aqui é uma obrigação, não é faculdade. A intervenção estatal é obrigatória. Professor, por que o senhor está frisando isso? Porque se o examinator afirmar o contrário, a intervenção do Estado para proteger o meio ambiente é uma faculdade, é facultativa, essa assertiva que diz que a intervenção do Estado é uma faculdade está errada. A intervenção do Estado é obrigatória, incumbe, isso é uma obrigação. Primeiro destaque, frisa isso muito bem. Eu vou falar de alguns incisos desse parágrafo primeiro, do artigo 225 da Constituição, a começar do inciso 3. Inciso que vai falar de umas tais de unidades de conservação. Pode deixar aqui, diretor, pessoal se situar, não precisa me acompanhar não, pode ficar ali, pessoal se situar onde estou. Daqui a pouquinho eu volto. E esse daqui a pouquinho já chegou. Olha só, você conhece o parque municipal lá da sua cidade, fica no centro, fica lá na região da periferia, ou seja, o município criou o parque. Aí o estado onde você mora também tem o parque. Em Minas Gerais tem um parque que pega fogo o ano inteiro, que é o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Qual é a relevância disso para a prova, professor? O Estado também pode criar parque. E você conhece vários parques nacionais. Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, entre outros. Ou seja, a União também pode criar parques. Inciso 3, 3 destaques. Primeiro deles, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3. Definir em todas as unidades da federação, isso mesmo, muito obrigado, diretor Tiago, olha lá em negrito. Todas as unidades da federação podem criar unidades de conservação. É isso aí que você tem que prestar atenção.
Se cair na tua prova uma assertiva dizendo que somente o Estado pode, somente o município pode criar unidades de conservação e o parque é uma delas, isso está errado. Então, todas as unidades de conservação podem ser criadas por todos os entes federados. Segundo destaque, mostra para mim, diretor Saulo, por favor, querem imagens? Meus amigos, atenção. Uma unidade de conservação, como por exemplo um parque, dela fazem parte não só o chão, não só o espaço territorial, como também faz parte aquilo que está acima, o espaço aéreo, tudo que sobe e desce, o subsolo. Então, faz parte de uma unidade de conservação, este é o segundo destaque, não só os espaços territoriais, mostra um slide aí para mim, meu diretor Tiago, aquele onde nós estávamos, como também seus componentes a serem especialmente protegidos. Este é o segundo destaque. Se o examinador falar aqui de uma unidade de conservação, só faz parte o espaço territorialmente protegido, está errado, examinator. Ele quer te pegar, não se deixe pegar. De unidade de conservação, faz parte o espaço territorial, vamos chamá-lo assim de chão, mas também outros componentes. Eu dei exemplo, o espaço aéreo, subsolo. Estou atento em relação a isso. Terceiro destaque, antes de mostrar os slides, o slide onde nós estávamos, meu diretor Tiago. Gente, criar unidade de conservação é bom demais. Criar é bom para a natureza, é bom para o meio ambiente. Suprimir, alterar é ruim. A proteção fica pior, a proteção diminui. Então, se for para alterar, se for para suprimir, questão da OAB do ano passado, alteração e supressão, alteração, supressão, seu filho quer batom, compre batom. Só por lei eu quero te hipnotizar. Suprimir, mostra o slide, diretor Tiago. Isso, lá no final. Em itálico, sublinhado em negrito. Alteração e supressão apenas por lei. Se o examinador afirmar que a alteração e a supressão, e essa é a possível pegadinha, pode se dar por qualquer instrumento normativo, está falso. Letra B, se afirmar que a supressão e a alteração pode se dar por decreto, também está errado. Somente pode se dar a alteração e a supressão apenas por lei, opção constitucional. Ok? Muita atenção em relação a isso. Esse foi o inciso 3. Nós falaríamos agora, corta para mim aqui na tela, meu diretor, do inciso 4. Inciso que vai falar de um estudo. De um estudo de impacto ambiental. 2 ou 3 destaques aí nesse inciso 4, daqui a pouquinho a gente vai aos slides. Atenção! O estudo é prévio à atividade, é óbvio. Antes de fazer alguma coisa que pode poluir, que pode degradar o meio ambiente, vamos estudar as formas de ou evitar essa poluição ou diminuí-la. Então, o estudo é prévio. Além de ser prévio, o estudo a ele será dada a publicidade necessária. Imagina, está lá a população, diante dela, uma atividade degradadora. A poluição merece ter conhecimento, ou a população merece ter conhecimento de uma possível poluição. Por isso, o estudo, que é prévio, a ele será dada a publicidade. E este estudo, terceiro destaque nesse inciso 4, não será feito para toda e qualquer atividade que polua, que degrade. Veja só, você respira. Essa é uma atividade essencial ao ser humano. Você inspira aí. Inspira oxigênio. Isso é inspirar, né? Eu fiz o contrário. E expira o quê? Gás carbônico. O que você fez? Respirou, eu sei disso. Você eliminou gás carbônico, você contribuiu para o fenômeno do aquecimento global. Você poluiu, você degradou. É mesmo? Isso, é mesmo. Alguém te exigiu estudo de impacto ambiental, dizendo assim, você que tem um nariz maior, polui mais, então você só vai respirar aos finais de semana? Não. Então, também por isso, nem toda atividade como a respiração, dela se exige o estudo de impacto ambiental. 3 destaques, quais são eles? O estudo é prévio, o estudo será o quê?
público e nem toda atividade se submeterá a esse estudo. Olha o inciso 4, ele aparece no próximo slide, que vai nos mostrar, já mostrou, o diretor muito rápido, olha lá. Parágrafo 1º, a intervenção é obrigatória, por isso que incumbe a poder público. Inciso 4. Quais são as atividades potencialmente causadoras de significativa degradação? O estudo não é para toda atividade. Se cair assim na sua prova, está errado. Primeiro destaque. Segundo destaque. O estudo é prévio, está lá no final, na penúltima linha. Estudo prévio de impacto ambiental. Se cair na prova, conta para mim, diretor Saulo. O estudo é concomitante. Errado. O estudo é posterior à atividade realizada. Também errado. E aí volta ao slide, diretor Saulo, olha o último destaque. A esse estudo será dado o quê? Publicidade. Então, atenção, pessoal. A parte constitucional de meio ambiente, você não vai errar. Ela é JQuest, é extremamente fácil, extremamente fácil para você, eu, todos nós acertarmos juntos. Leva isso para você até domingo. Tá? Esses destaques, esses sublinhados, isso é extremamente importante. Vamos continuar, porque o artigo 225 tem outros parágrafos. Mostra aí, de novo, o slide, diretor, para o pessoal só ver. Quero chamar a atenção só do inciso 6. Volta para mim. Isso, diretor, muito obrigado. Não, volta no slide. Aí, muito obrigado. Inciso 6. Educação ambiental. Só um destaque, tá? Em todos os níveis de ensino. É o que está aí em itálico e sublinhado. Se aparecer na prova apenas no ensino fundamental, apenas no ensino médio, apenas no ensino superior, está errado. A Constituição disse, por mais difícil que possa acontecer, possa ser, em todos os níveis de ensino. Beleza? Deixa aí um pouquinho, diretor, para o pessoal ver esse último destaque aí do inciso 6. Porque eu quero apagar aqui o quadro, já apaguei, para eu falar de outros dispositivos da Constituição. E esses dispositivos que serão aqui comentados, a partir do parágrafo 4º, pode mostrar de novo, se ainda não mostrou, diretor, a tela comigo, que eu quero falar agora do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição. 2 destaques, 2 possíveis questões de prova. São as nossas últimas dicas de direito ambiental para a prova da OAB. Esse parágrafo 4º tem 2 informações valiosas. Escolheram algumas coisas e chamaram essas algumas coisas de patrimônio nacional. Professor, esse aí já é o destaque? Não. Destaque é esse aqui, ó. Patrimônio nacional. Corta para mim. Não é sinônimo de bem da União. Os bens da União estão no artigo 20 da Constituição de 88. Então veja você. Se patrimônio nacional não é sinônimo de bem da União, acontecendo um crime em algum lugar que a Constituição chama de patrimônio nacional, a competência não será da Justiça Federal, porque não foi violado o interesse de quem? Da União. O bem não é dela. A segunda informação do parágrafo 4º, o segundo destaque, são quais são os bens que a Constituição chama do quê? De patrimônio nacional. São 5 bens, 5 biomas, 5 espaços. Sabe qual que é a relevância disso? Para servir para ser a questão número 41 da sua prova, mais para nada. Então, vou passar um macete. O nosso diretor Saulinho, ele é uma pessoa que deseja um dia na vida, ele já tem, mas quer ter mais,
deseja ser famoso, ele quer ter fama. Vejam só que eu coloquei aqui uma palavra dividida em sílabas. E estudante que é pessoa de poucos recursos, mora com o pai e com a mãe. Mora no interior do Brasil, depois de conseguir tão sonhada fama, vai levar seu pai e sua mãe para conhecer a praia. A zona Z costeira, ou então a serra, letra S, do mar. Vejam só, eu falei aqui o nome de 2 biomas. Zona costeira e serra do mar. Quais são os outros 3 biomas também chamados de patrimônio nacional? FA são eles: Floresta Amazônica, MA de Mata Atlântica. Floresta Amazônica, Mata Atlântica. Além desses 2, da zona costeira e da Serra do Mar, também é patrimônio nacional o Pantanal Mato-Grossense. São esses os 5 biomas. Então, somente estes 5 biomas são chamados o quê? De patrimônio nacional. Aí o examinador coloca lá, na letra A, são patrimônio nacional. E coloca esses 5. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Pantanal Mato-Grossense, Zona Costeira, Serra do Mar. E enfim, um 6º, um 7º. Fechou quais 2 outros você já viu cair em prova? Eu já vi esse aqui, ó. Coloca o examinador o bioma do Cerrado. Aí o sujeito pensa, o Cerrado é um negócio que tem no Brasil inteiro. Eu decorei esse macete que o professor me falou, e se a Serra do Mar está no litoral por que o Cerrado não seria? Mas não é porque a Constituição não quis, ponto. Aí o sujeito vai e marca a letra A. Mostra aqui a tela, diretor. Ele marca a letra A. Cerrado, né? Cerrado. Cabeça dele vai cair no chão e vai rolar um fedor. Vai rolar o quê? Uma caatinga. A invencionista não é minha, a invencionista é do examinador. Ele enfia esses 2 biomas e fala, junto com os outros 5, com 3, 2, os outros 5, que todos eles são o quê? Patrimônio nacional e não chão. Atenção, portanto, com as possíveis pegadinhas. Mais uma vez, o parágrafo 4º do artigo 225, eu quero 2 destaques. São patrimônio nacional, não significa isso que seja bem da União. Ou seja, aconteceu um crime onde? No Pantanal Mato-Grossense, o examinador maldoso, ele fala assim, Pantanal Mato-Grossense, patrimônio nacional. Qual a competência para julgar esse crime? A letra A, bota lá, Justiça Federal. Não, 1000 vezes não, porque patrimônio nacional não é sinônimo de bem da União. Não tem competência, não, da Justiça Federal. A competência vai ser da Justiça do Estado. Então, somente se cair dessa forma, cair desse jeito. Tudo bem? Meu diretor Tiago, mostra aí esse slide para a gente, coloca na tela, lá o parágrafo 4º. Aparecem os 5 biomas, vejam bem, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira, 5, só 5, são patrimônio nacional, ponto. Está aí os 2 destaques, o examinador deita e rola com eles. Aproveitando o ensejo, vejam só, aparece o parágrafo 6º neste slide ainda. Meus caros usinas nucleares, tão somente lei federal definirá a localização delas. Se o examinador, corta para mim, diretor, afirmar na questão 62 que o município pode proibir a localização de usinas nucleares em seu território, que o Estado pode restringir, 2 questões, 2 opções que não podem ser marcadas como X da questão. Tão somente a União, por opção do legislador constituinte originário, pode definir o quê? A localização de usinas nucleares. Meus amigos, minhas amigas, essa foi a primeira parte das dicas de última hora de direito ambiental, do que pode cair na prova sua sobre o que a Constituição fala sobre meio ambiente. Então, vai fazer o seguinte, não deixa de estudar os artigos 23 e 24
as 3 diferenças entre eles, para logo em seguida passar ao parágrafo 1º do artigo 225, ao inciso 3, que fala das unidades de conservação, ao inciso 4, que fala do estudo prévio de impacto ambiental, depois o parágrafo 4º do artigo 225 e, por último, o dispositivo parágrafo 6º, ultimamente, em último momento, por nós comentado. Agora a gente vai falar, acha pra gente aí, diretor, essa parte que eu chamo de direito ambiental infraconstitucional. O direito ambiental além daquilo que fala a Constituição. Atenção, isso. Meu amigo, minha amiga. Pode mostrar o próximo slide, diretor? A lei mais adorada, mais amada pelo examinador, pelo organizador da prova da OAB, é a lei que está aparecendo aí na tua tela. A Lei 9985 de 2000, que fala do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Se você pegar os últimos exames da OAB, somar as questões divididas por matéria, esta é a lei infraconstitucional. Qual, professor? A Lei 9985 de 2000. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é mais cobrada em provas da OAB. Essa lei, ela regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição de 88. Estudamos ele há pouco. Você até se lembra dos 3 destaques. Todas as unidades da federação podem criar unidade de conservação, primeiro destaque. Segundo destaque, da unidade de conservação pode fazer parte, não o espaço territorial apenas, como também o espaço aéreo e o subsolo. E para alterar, para suprimir uma dessas unidades de conservação, tão somente através de lei. Então, olha só, você já sabe bastante sobre essa lei, e eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas mais. O que são essas outras coisas mais? Meus caros, fazem parte dessa sistemática 2 grandes grupos. As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Professor, tenho dificuldade com essa lei. Por isso que eu falei, se a prova for uma prova fácil, serão apenas questões sobre a Constituição. Se for uma prova difícil, será sobre a legislação infraconstitucional. E por que esta aqui é a lei mais cobrada? Porque é uma lei que se divide em muito parágrafo, muito inciso, muita linha. E nem todos nós temos a facilidade ou gosto pelo estudo dessa legislação. O examinador se aproveita. Mas eu vou te dar macetezinhos. Olha só. Desse grupo aqui, fazem parte 5 unidades. Desse grupo fazem parte 7. Então o examinador quer saber isso. Quais são os 5, quais são as 5 unidades, quais são as 7. Além disso, saber quais são que fazem parte de qual grupo, o examinador quer isso aqui, ó. Esse grupo, qual que é a característica principal dele? E este grupo, o que significa uso sustentável? Atenção, unidades de proteção integral. Característica principal, preservação. Preservação do que, professor? Do meio ambiente, dos recursos naturais. Unidades de uso sustentável. Característica principal, conservação. Do que? Dos recursos naturais. Isso aqui te ajuda, ó. Unidades de proteção integral. Proteção, preservação. Isso aqui tem que te ajudar. Ô, gente, tem problema acertar a questão sem saber por que não. O errado é o contrário. É errar sabendo.
Então, atenha-se sim esses macetes, eles são muito úteis. Mostra aí, diretor, o primeiro slide, depois daquele slide que está escrito isso, diretor, o senhor já é muito rápido. Olha lá, artigo 7º, inciso 1, inciso que fala de unidade de proteção integral. Lá embaixo, parágrafo 2º. O objetivo básico, parágrafo 1º, da unidade de proteção integral é preservar a natureza. Então, aquele macete que eu dei, proteção, preservação. Já, por sua vez, as unidades de uso sustentável, pode mostrar ainda o slide, meu diretor. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, conservação da natureza. Então, volta para mim. Essas são as características básicas de cada grupo. Preservação, proteção integral. Unidade de uso sustentável, conservação da natureza. Professor, o senhor falou que era importante saber, porque cai em prova, por isso que é importante, quais são as unidades que faz parte, corta aqui na tela, diretor, muito obrigado, de cada um dos grupos. Tem um macetezinho aqui, ó. R, bem forçado esse macete, 2 R's. PM. É um grupo aí dos anos 80. O professor não sou dessa época, nem eu. Olha aqui. Estação ecológica. Reserva biológica. Professor, falta 3, eu sei. Mas fiquemos com esses 2 por enquanto, pelo seguinte. Corta para mim, diretor. Professor, o senhor falou que para alterar e criar uma unidade, só através de lei, né? Estou curioso. E para criar? Ô, gente, criar é bom para o meio ambiente, criar é bom para a natureza. Então, criar das várias formas possíveis. Quanto mais instrumentos, melhor. Qualquer ato normativo. Qualquer ato normativo cria. Pode criar uma dessas 12 unidades, a gente colocou só até agora 2. Só por que eu frisei essas 2 por enquanto? Tem que se fazer estudos técnicos antes da criação de cada uma dessas unidades, com exceção dessas 2. Não é necessário nem consulta pública, nem estudos técnicos. Então, se cair na tua prova, na questão número 62, para a criação de todas as unidades de conservação, existe a realização de estudos técnicos? Isso está errado. Professor, de onde o senhor tira essa informação? Tiro essa informação do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 9985 de 2000, da Lei do SNUC. Então, atenção, valiosíssima dica, vamos a uma próxima. Na verdade, continuando ainda a falar de quais são as unidades. Pessoal, uma delas você conhece, os parques nacionais. Nós até citamos hoje no nosso encontro. O Parque Nacional também faz parte desse grupo aí de unidades de proteção integral. Além deles, faz parte Juliana Paz, que é um monumento natural. E ainda faz parte um tal de refúgio da vida silvestre. Diretor, pode mostrar para a gente o próximo slide, porque ele mostra isso, exatamente as 5 unidades que fazem parte desse grupo aí do artigo 8º, são as unidades de proteção integral. Evidentemente, o examinador vai e afirma, a estação ecológica faz parte do grupo das unidades de uso sustentável, é falsa essa afirmação. São com essas características que o examinador pode brincar com você. Por que eu te peço para prestar atenção no artigo 8º, que é esse que está aqui, destacado no quadro, que apareceu no último slide? Porque do outro grupo fazem parte 7 unidades, que necessariamente não podem fazer parte, né, do grupo anterior, das unidades de proteção integral. Ok? Então, estude as do artigo 5º, artigo 8º, porque são 5 apenas, só por razão de lógica, porque o número é menor. Vamos avançar, porque eu preciso falar de outras dicas a respeito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Atenção! Nosso diretor aí vai passar
Vai saltar o slide que tem o artigo 14, o próximo slide aí. Artigo 22, que eu já tinha comentado lá no caput. Gente, qualquer ato do poder público pode criar uma unidade de conservação. Agora, antes da criação, eu falava deles e mostro. O parágrafo 2º, é necessária consulta pública, é necessário estudos técnicos. Que não é necessário apenas, olha o parágrafo 4º, para a criação do quê? De estação ecológica e reserva biológica. Portanto, muita atenção. Primeiro eu chamei a atenção para quê? E depois eu mostrei o dispositivo legal. Agora, mostra o próximo slide para a gente, diretor, por favor, para a gente encerrar esse assunto. Veja só você. Parágrafo 5º. Uso sustentável e proteção integral. Mostra para mim, diretor. Eu quero imagens, muito obrigado. Uso sustentável, comparando com proteção integral, qual das duas é melhor para o meio ambiente? É a unidade de proteção integral. Então, eu quero transformar uma unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral. É possível? Sim. Vai ser melhor para o meio ambiente, inclusive. Professor, como é que eu faço isso? Qual que é o instrumento normativo? Então, olha só, é possível transformar uma unidade de uso sustentável em uma unidade de proteção integral. E o contrário, uma unidade de proteção integral em uma unidade de uso sustentável. Agora, uma unidade de proteção integral que é melhor para o meio ambiente do que a unidade de uso sustentável, se eu vou transformá-la somente através de lei, porque aqui eu estou fazendo desafetação. Lembra daquela questão lá da Constituição? Alterar para pior, suprimir só através de lei. Então, proteção integral para a unidade de uso sustentável só através de lei. O contrário não prevalece. Se eu quero tornar a coisa melhor para o meio ambiente, uso sustentável para a proteção integral, mostra o slide, diretor, olha o que se faz, olha lá. 4ª linha, por instrumento normativo do mesmo nível que criou a unidade. Então, para melhorar, eu respeito o paralelismo das formas. Olha o parágrafo seguinte, parágrafo 7º. A desafetação ou redução, aí sim, só através de lei. Como já dizia a Constituição. Gente, a questão é lógica. Para melhorar o uso sustentável para a proteção integral, paralelismo das formas, eu vejo o que criou a unidade de uso sustentável, criou um decreto. Então, para transformar em proteção integral, pode ser decreto? Pode. Criei uma proteção integral por decreto. Para alterá-la, parágrafo 7º, mostra de novo, diretor, tão somente através de lei. Meus caros, meus amigos, minhas amigas, diretor, acha aí o slide que fala da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Esta é a 2ª lei mais cobrada em provas do OAB, a Lei de Crimes Ambientais. Eu quero de você 2 informações. Primeiro, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Olha só, a lei permite tanto a Constituição como a lei infraconstitucional. Então, se cair, a lei permite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, certíssimo, passa para a próxima questão, ganha mais um ponto. Agora, se o examinador perguntar o que diz a jurisprudência também admite. A jurisprudência também admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Só que exige uma condição, que a gente chama de dupla imputação ou imputação simultânea. Além de denunciar a pessoa jurídica, por isso se chama dupla imputação, tem que se denunciar simultaneamente, por isso que se chama denúncia simultânea, a pessoa física. Então, muita atenção em relação a essa primeira dica. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Lei permite, jurisprudência impõe uma condição. Dupla imputação, imputação simultânea. E a doutrina? Doutrina hesita. O direito penal não gosta, o direito ambiental diz que sim. Se cair na tua prova, na questão 68, uma afirmativa dizendo que é mansa e pacífica a doutrina quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica, está errada essa assertiva, porque a doutrina não é mansa e pacífica. Informação número 1. Informação número 2.
os crimes ambientais, via de regra, são julgados pela justiça do estado onde ocorreu o crime. Excepcionalmente, serão julgados pela justiça federal. Excepcionalmente quando? Tal como no penúltimo exame da OAB. Olha o que aconteceu no penúltimo exame da OAB. A Luísa, lembra dela, que foi para o Canadá? Aquela Luísa chata foi para o Canadá, a Luísa voltou para o Brasil, foi para a Austrália. E Luísa, como uma boa brasileira, chegando na Austrália, voltando ao Brasil, trouxe um souvenir da Austrália. Como não cabe canguru na mochila de Luísa, o que ela trouxe? Um koala. Um bichinho inofensivo, koalinha na mochila. A Luísa voltou para o estado dela, o estado do Pernambuco. Perguntou ao examinator, a história era essa, não foi eu que inventei, não. Qual é a justiça competente para julgar esse crime? Pessoal, via de regra, o que eu disse? A competência para julgar um crime ambiental é da Justiça dos Estados. Excepcionalmente, será de quem? Da Justiça Federal. E nesta situação apareceu uma das exceções. Por quê? O examinador, ou ele vai ser sua mãe, muito bonzinho, vai falar assim: Luísa veio para o Brasil com koala e violou direito, interesse específico da União. Qual a competência? Quem é que julga o crime? Justiça Federal. Só que o examinador, na penúltima prova, não foi bonzinho. Ele foi implícito. Ele queria que você soubesse o seguinte: para trazer animaizinhos da fauna, que não é a fauna brasileira, a fauna exótica, koala, né? Não nasce koala no chão do Brasil, fauna exótica, tem que ter autorização do órgão competente brasileiro, que é uma autarquia federal. Então, houve violação a interesse direto e específico de quem? Da União. Justiça competente, Justiça Federal. De onde? Lá, localizada no estado do Pernambuco, seção judiciária do estado de Pernambuco, mas Justiça Federal. Então, essas duas informações são valiosas. Quanto à responsabilidade penal da pessoa jurídica, atenção ao que pergunta o examinator. E sobre qual é a competência para o julgamento de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais, ela tem a parte geral e tem uma parte específica. Quanto à parte geral, atenção com atenuantes, agravantes, atenção quanto à suspensão condicional, atenção quanto à transação penal, atenção quanto à extinção de punibilidade e atenção quanto à ação penal. Começando por ela, a ação penal é incondicionada, é pública e incondicionada. Todos os crimes ambientais, se denúncia tem que ser feita por quem? Pelo Ministério Público. Todos os crimes ambientais. Segunda atenção, atenuantes e agravantes. Quando não fazem parte das qualificadoras do crime, atenuante. Gente, crime ambiental. O crime ambiental, boa parte deles, flora, fauna, interior do país. É o SOSER sem instrução, é o caseiro de baixa escolaridade, mas é o sujeito de bom coração. Ele está lá matutando na roça, mostra aqui, diretor, matutando, isso aqui é uma enxada, matutando na roça, aí ele cavucou e destruiu a árvore, e fala assim, meu Deus, a árvore, e comunica o órgão ambiental. Ele vai colaborar. Então, são essas as atenuantes. Acha para mim, diretor, o primeiro slide aí da lei de crimes ambientais. Vou mostrar para vocês. Vejam só. O artigo 3º fala da responsabilidade penal da pessoa jurídica, parágrafo único, que não exclui das físicas, ou seja, a lei permite de forma expressa. E o artigo 26 aparece lá embaixo, dizendo que o quê? A ação penal é incondicionada. O próximo slide, atenuantes. Lá, inciso 1, baixo grau de instrução do caseiro. Inciso 2, ele tem um bom coração e se arrepende. Inciso 3, ele vai lá e quê? Comunica o órgão ambiental. E o 4, ele vai o quê? Além de comunicar, é o cara que tem bom coração mesmo, ele vai e ajuda. Mostra para mim, diretor, por favor. Isso aí são as atenuantes. Hoje, gente, agravante. São várias, estão lá no artigo 14 da Lei 9.605, não mostra ainda não, diretor. Não vou falar de todas elas, é óbvio, são dicas de última hora. Vou falar de uma em específico. Gente, a reincidência é agravante.
mas tem que ser reincidência em crime de natureza ambiental. Mostra assim, diretor, agora. Olha lá, ó, artigo 14, esse é atenuante, desculpa. É o 8º que fala de agravante. Desculpa, diretor, te confundi. Diretor, você está certo, eu estou errado. É o próximo slide. Aí. E volta, diretor. Volta mais um. Volta. Tem como voltar? Voltar significa o anterior. Ou esse aí é o primeiro, né? Então não tem jeito. Ah, tá lá embaixo. Desculpa, diretor. Você me desculpa, você que está vendo a aula aí. O erro é meu. Olha lá, agravante. Artigo 15, inciso 1. Reincidência nos crimes o quê? De natureza ambiental. Atenção com essa agravante. Ok? Vamos aí a mais destaques da parte geral da Lei de Crimes Ambientais. Posso mostrar, diretor, o próximo slide? Isso. Artigo 16. Olha o final do artigo 16. Não superior a 3 anos. Fala de suspensão condicional. Ô, gente, para que serve esse artigo 16? Qual que é a relevância dele? Para ser a questão 62 da prova. Não superior a 3 anos. A legislação estabelecida no Código Penal fala em número par. Eu não sei se é 2, se são 4 anos. Mas não é 3. Então, se cair na tua prova, na parte de direito ambiental, dizendo assim, a pena prevista para a suspensão condicional na Lei de Crimes Ambientais é a mesma do Código Penal, está errado. Não é a mesma, é diferente. Na Lei de Crimes Ambientais, a gente já viu, é o número ímpar. Pena não superior a quê? 3 anos, se cair assim, é possível transação por crimes ambientais para penas não superiores a 2 anos, a 4 anos, está errado. Mais um destaque, diretor, volta no slide, muito obrigado. Aí, olha só, artigo 27, transação penal. A maioria dos crimes ambientais é crime de menor potencial ofensivo. Passível, portanto, de transação penal. Volta aqui, diretor. Diretor, o que é isso? Não é um pincel, é uma árvore. Então, eu destruí a árvore, olha a árvore aqui, está vendo a árvore? Não tem mais árvore, está vazio, não tem mais árvore. Então, houve aqui um crime ambiental, suponhamos. O promotor de justiça me chama, pois não, seu delinquente. Fala, promotor, olha a falta de educação. Senhor promotor, pois não. Estamos aqui para resolver um problema. O senhor desmatou uma árvore. Como é que o senhor quer resolver esse problema? O senhor me dá aí 2 meses para eu plantar, para eu compor o dano? Então, sim, feita a transação. O requisito para a transação é a composição do dano. Eu falei que vou compor o dano em 2 meses. Em um passe de mágica, eu não compus o dano, eu não reparei ainda o dano causado. Então, volta no slide, diretor. Olha só o artigo 27. Olha lá, ó. Somente poderá ser formulada, desde que tenha havido aqui, a prévia composição do dano. Se cair na tua prova, bota comigo, diretor, que para a transação penal é necessária a efetiva reparação do dano, está errado. Para a transação penal, o que a gente precisa? A mera composição do dano. E tem diferença entre composição, gente, compor é mostrar como vai reparar. Aí passou 2 meses, eu volto, senhor promotor, está aqui o laudo, reparei o dano. O que vai acontecer? Será extinta a punibilidade. Então, a efetiva reparação do dano é requisito para a extinção da punibilidade. Se cair na tua prova que o requisito para a extinção da punibilidade é a mera composição do dano, não marque a resposta como a correta. Mostra aí, diretor, próximo slide do artigo 28, olha lá. Ó. A declaração de extinção de punibilidade dependerá o quê? De laudo, de constatação, de reparação. Então, meu caro, minha cara, volta para mim, diretor, muito obrigado. Uma coisa é o requisito da transação, que é o que? A composição. Vejam que eu faço esse gesto, eu estou falando como vou fazer. Houve a reparação efetiva, foi constatada efetiva a reparação, será o quê? Extinta a
punibilidade. Gente, parte geral é isso. Agora vem os crimes de espécie. Tem crime contra a flora, na verdade a primeira seção dos crimes contra a fauna, depois flora, depois poluição, patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Vou falar de alguns, os mais cobrados, os mais cobráveis, aqueles que mais pode se cobrar em prova da OAB. Atenção, começando pelos crimes contra a fauna. Ô, gente, mostra aí, diretor, já o primeiro slide. Olha lá. Artigo 30. Exportar para o exterior. Para fora. Legislador mongol, exportar só pode ser para o exterior. Ó, gente, use da redundância em seu favor. O que não é crime? O tráfico interno de animais. Comprei em Minas Gerais o tamanduá, enchi o rabo dele de cachaça e vendi o tamanduá no Espírito Santo, dentro do território brasileiro. Aí pergunta, isso é crime ambiental segundo a Lei 9.605 de 98? Não. O que é crime? Pode ser redundante. Exportar para o exterior, para o exterior. Mostra aí, diretor, de novo o slide, olha o segundo crime. É o crime da Luísa, do ano passado, da penúltima prova da OAB. A Luísa trouxe o koala para o país sem parecer da autoridade competente, que é o IBAMA, uma autarquia federal. Então, Luísa violou o quê? Interesse direto e específico da União, competência da Justiça Federal. Ok? Mas, mais uma vez, a regra é que os crimes ambientais sejam de competência da Justiça dos Estados. Diretor, próximo slide, próximo crime ambiental. Esse eu amo de paixão, que é o crime de pesca. O diretor Saulo, ele foi para a floresta amazônica, encontro do Rio das Águas, e avisaram que ele poderia ver um animalzinho barulhento, que faz barulhos. Mostra para mim, diretor Saulo, olha o animal barulhento. Ele faz um barulhinho com a cabeça. Que barulho é esse? Que bicho é esse? Não sei. Mas diretor Saulo viu quem no encontro das águas? Flipper, o golfinho da televisão. E diretor Saulo detesta golfinho. O que ele faz? Volta lá no slide. Vamos usar um dos verbos. Ele retira, ele extrai, ele coleta, ele apanha, ele apreende Flipper. Volta para mim. Aí pergunta-se, diretor Saulo cometeu crime definido na Lei 9.605 de 98? Falso. Falso por quê? Você está bem de biologia? Biologia também cai no exame do OAB. Vejam só quais são as 4 espécies definidas como bens jurídicos na Lei de Crimes Ambientais. Volta lá o slide, diretor. Olha que interessante. Aparece aí itálico, os peixes, todo mundo sabe o que é peixe. Em segundo momento, crustáceos, siri, caranguejo. Terceiro momento, molusco. Ah, professor, o que é isso, gente? Ex-presidente da República, amigo do Bob Esponja. E vegetal hidróbio, alga marinha. O que o diretor Saulo matou? Diretor Saulo, o que o senhor matou? Flipper. Flipper é peixe? Não. Flipper é molusco? Também não. Não é crustáceo, muito menos vegetal. O que Flipper é? Olha aqui, olha aqui. É mamífero, é mamífero. Então, diretor Saulo não cometeu o crime de pesca definido na Lei 9.605/98. Muita atenção com isso. Bacana? A próxima sessão é dos crimes contra a flora. Mostra para mim o slide, diretor. O artigo anterior, o slide anterior ainda. O artigo 38. Meus caros, minhas caras, o artigo 38 tem a seguinte utilidade para o senhor e para a senhora. Floresta considerada de preservação permanente. Anota aí nos seus destaques, no seu quadro, onde é que seja. O Código Florestal Brasileiro fala de área de preservação permanente e fala de reserva legal. Mostra lá o 38 de novo, meu diretor, por favor. A Lei de Crimes Ambientais não se preocupou em tipificar como crime violação a áreas de reserva legal. A Lei de Crimes Ambientais só se preocupou com as áreas de preservação
permanente. Agora eu de novo, diretor. Se o examinador da tua prova afirmar que não instituir a reserva legal quando obrigatória é crime, previsto na Lei 9.605 de 98, está errado. Apenas não respeitar as áreas de preservação permanente é considerado crime, segundo a Lei de Crimes Ambientais. Ok? Então, o artigo 38 tem essa serviência. Vamos comentar aí mais alguns crimes contra a flora. Voltando ao slide, diretor, veja só. O próximo, ele sim, o artigo 41, que é o crime de provocar incêndio. Olha a pena mínima desse crime, 2 anos. Este crime aí não é um crime de menor potencial ofensivo, o que comprova aquilo que eu falei no início do momento em que passamos a comentar sobre a Lei de Crimes Ambientais. Nem todo crime ambiental é crime de menor potencial ofensivo. Esta é a utilidade desse artigo aí, 41, voltando ao slide, próximo destaque, artigo 42. Meus caros, está aí um crime de mero perigo. Fabricar, vender balão que possa provocar incêndio. Boa parte dos crimes ambientais são crimes de quê? De perigo. Independem do resultado. Se o examinador afirmar o contrário, os crimes ambientais dependem de resultado, o examinador está falando uma bobagem, essa assertiva não pode ser considerada como correta. Aparecerão agora alguns crimes de uma próxima sessão, da sessão que fala dos crimes de poluição. Vai aparecer aí o artigo 54. Atenção! 3 bens jurídicos no artigo 54. Aparece lá, ó, saúde humana, mortandade de animais, destruição significativa da flora. Só será crime de poluição se houver ofensa a algum desses 3 bens jurídicos. Mostra para mim, diretor, por favor, minha pessoa. Existe a contravenção penal dos anos 40, chamada poluição. A contravenção penal dos anos 40, chamada poluição, ela protege o sossego alheio. A contravenção penal protege outro bem jurídico que não aqueles 3 da Lei de 9.605 de 98. A contravenção poluição não foi revogada. Ambas, contravenção penal poluição e crime poluição, estão em vigência. Se o examinador afirmar o contrário, a Lei de 98, que trata do crime de poluição, revogou a contravenção penal poluição da Lei de Contravenções Penais, não é verdade. Os bens jurídicos, volta aí ao slide, diretor, são diversos, ok? Olha só os bens jurídicos do artigo 54. E aí o próximo dispositivo do artigo 60. O crime ambiental mais cometido, funcionar sem licença ambiental. Construir, reformar, ampliar, instalar sem licença. Volta para mim, diretor. Também é crime de perigo. Não necessita de dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Estou vendendo gasolina. Meu posto de combustível não tem licença ambiental, sendo que é exigível. Por exemplo, o examinador coloca isso na questão. Leandro não cometeu crime ambiental porque o dano não foi apurado. Falso. As responsabilidades, crime, penal e civil, dano, são independentes. O crime do artigo 60, traz para mim, diretor, é um crime de perigo. Então, atenção em relação a ele. Nós vamos passar depois desses destaques, quase chegando ao final das nossas últimas dicas, para mais uns crimes ambientais, agora da seção do patrimônio cultural. Olha só o artigo 62, que aparece aí na sua tela agora. Isso. Destruir, inutilizar ou deteriorar bens protegidos por tudo lei, tudo gênero, lei, ato administrativo ou o quê? Decisão judicial. Atenção, não fala qual é a espécie da lei. Volta para mim, diretor. Não fala qual é a espécie do ato administrativo. Não fala qual é a espécie da decisão judicial. Tudo gênero. Então, se falar o examinador que só será considerado crime contra o patrimônio cultural
desde que tenha havido uma violação a um bem tão somente protegido pelo ato administrativo do tombamento, está errado. Qualquer ato administrativo volta no 62, diretor. Qualquer lei, qualquer decisão judicial. E aí, para a gente encerrar, olha só o artigo 65. Eu chamo esse artigo 65 de artigo Ronadinho. Não estou falando de Ronaldinho, sem a letra L. Ronadinho Gaúcho. Fica você aí ainda, estamos acabando agora. Olha, a última dica é a questão 70 da tua prova. Alguma coisa baixou aqui na minha cabeça, você filmou, eu estou falando isso em alto bom som. Olha o que aparece no caput do 65. Qual é o verbo? O que é crime? Pichar. Diretor, acompanhe comigo. Olha o que eu estou fazendo aqui no quadro. Pichar. Pichar é crime. Pichar. Não sei o que é isso, o que eu estou pichando, mas é crime. Crime. Mas tem outro verbo também, um verbo esquisito. Olha lá o caput do 65. Ou por outro meio, não me perguntam o que é isso, é difícil de falar, conspurcar. Então os crimes são esses dois. Diretor, mostra para mim aqui agora. Virei uma pessoa boa. Olha só, um sol. Como é que chama o sol? Saulo. Olha o sol, Saulo. Agora, o que eu estou fazendo isso aqui? A montanha, céu, é você depois da aprovação. Eu estou grafitando. Não me pergunta qual que é a diferença. Isso não é relevante. Relevante é saber o quê? Que grafitar, não é crime contra o patrimônio cultural. O que é crime? Mostra de novo, diretor Saulo, aqui na tela. O que é crime? Pichar. Ou, por outro meio, verbo esquisito, conspurcar. Não é crime? O que é isso aqui, professor Saulo, diretor Saulo? O sol, o que eu estou fazendo? Grafitando. Professor, de onde você tira isso? Porque grafitar não pode ser por qualquer outro meio compuscar. Meu claro. Olha o parágrafo 2º, volta aí, diretor Tiago. Não constitui crime a prática de grafite, desde que seja para valorizar e com o quê? A autorização do proprietário. Então, meu amigo, minha amiga, muita atenção com a Lei 9985 de 2000 e com a Lei de Crimes Ambientais. Estas são as leis mais cobradas pela examinadora da prova da OAB. Entre a parte ambiental na Constituição e a parte ambiental na legislação infraconstitucional, opte pelo que fala a Constituição, até porque você tem que estudar direito constitucional, é óbvio. Estuda o que diz a Constituição a respeito de meio ambiente, com certeza as dicas valiosas que nós passamos. Vamos combinar uma coisa. É mais uma etapa da nossa vida que a gente tem que vencer. Vamos passar na primeira etapa da OAB, vamos caminhar para a segunda etapa, cada um fazendo a sua parte, que também não vai ser passe de mágica, e eu estou junto contigo, rezando bastante para o seu sucesso. Muito obrigado pela paciência. Mais informações sobre as nossas aulas, www.leandroeustáquio.com.br. Uma boa prova domingo, tenho certeza que o senhor, a senhora, todos vocês serão aprovados. É um abraço aqui do professor Leandro Eustáquio, um efusivo abraço, um beijão. Tchau, tchau.